Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote Maya. Welcome to Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 우리는 놈, Korea 나는 놈. Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Gangnam Style. Gramsci used to say, pessimism of the intellect, optimism of the will. What he meant is, understand how the bloody system works. Stuart Hall foi um teórico da cultura com grande influência no debate acadêmico e político a partir dos anos 60. A obra dele está no contexto das grandes transformações que ocorreram na segunda metade do século XX. Aí você tem desdobramentos da descolonização, a desilusão com o comunismo, o surgimento de sociedades com várias etnias nos centros de poder da Europa e o avanço da cultura de massa, principalmente da produção de imagens. Hall dizia que as imagens ajudam a entender o mundo em que vivemos. No livro Cultura e Representação, que será a base do nosso curso, Stuart Hall faz uma análise crítica dos efeitos da mídia nas sociedades contemporâneas. O conceito central dessa análise é a representação. Hall diz no livro que a gente tem que questionar as imagens para compreender o que de fato elas representam. Quais são os valores? Quais são as identidades? Que realidade é aquela que está representada ali? Quem ganha? Quem perde com essa imagem? Quais são os valores? Quais são as identidades? Que realidade é aquela que está representada ali? Quem ganha? Quem perde com essa imagem? Como o poder se insere nesse processo? Para entender melhor o pensamento de Stuart Hall e a riqueza do seu legado intelectual, vale conhecer um pouco sobre sua trajetória de vida. Suas origens e o caminho intelectual que ele trilhou explicam bem sua afinidade com os temas do momento, como diáspora, diferença, identidade e globalização. Stuart Hall nasceu em Kingston, na Jamaica, em 1932. A mistura de culturas de um país que ainda era colônia britânica também estava na origem da própria família de classe média, que ia do português ao africano, passando pelo judaico e o indiano. O pai era o mais alto funcionário negro de uma multinacional norte-americana de produção e comércio de frutas tropicais. Sua mãe tinha antepassados brancos e vivia achando que tudo que vinha da Inglaterra era melhor. A cor da pele era uma questão muito presente na Jamaica colonial, e isso foi marcante nas reflexões de Hall. De educação inglesa, ele foi um aluno brilhante no colégio, tanto que ganhou uma bolsa para estudar fora do país. Em 1951, com o aumento da tensão racial e política na Jamaica, e apesar de seu engajamento no debate anticolonial, Hall partiu de coração aberto para Oxford, na Inglaterra. Mas para o imigrante descendente de povos colonizados e escravizados, não foi fácil se adaptar à cultura inglesa. Hall não encontrou seu lugar no contato com a elite tradicional britânica. O convívio com intelectuais da nova esquerda nos anos 60 influenciou sua forma de entender o momento histórico da época, culminando com o boom da indústria cultural, da moda, da publicidade e, mais uma vez, com a importância da juventude. Esse documentário, produzido em 2013 por um dos cineastas britânicos mais renomados da atualidade, apresenta Hall para uma nova geração. Foi nos diferentes humores do som de Miles Davis que Hall identificou semelhança com seus sentimentos. Ele disse que encontrou na melodia do músico o lamento de uma vida perdida que poderia ter sido vivida e uma certa nostalgia do que poderia ter sido. O desconforto com a experiência do deslocamento e as tensões coloniais clássicas acabaram sendo o campo fértil para as reflexões dele sobre diáspora, identidades culturais e mobilização social. Nesse contexto, Hall sempre deu mais atenção às hibridizações, às fusões, do que às separações.
Na metade dos anos 60, Stuart Hall foi convidado por Richard Hoggart para ajudar na criação do Centro de Estudos Culturais na Universidade de Birmingham, quando ainda não se falava em estudos culturais de uma forma estruturada. Hall conta no artigo Raça, Cultura e Comunicações que a discussão naquela época estava pulverizada por vários departamentos da Faculdade de Artes, como Linguagens, Literatura, História e Belas Artes. Os estudos eram mais dedicados a questões relacionadas ao patrimônio cultural. Não havia uma discussão teórica sobre o conceito de cultura. Stuart Hall e Richard Hoggart buscavam um lugar para compreender em que momento os processos culturais antecipam mudanças sociais. O modelo de pensamento vigente de que uma superestrutura econômica dominava tudo já não era mais suficiente. Com o início das revoluções comportamentais e de tecnologia da segunda metade do século XX, era possível enxergar uma maior autonomia das práticas sociais diante dos comportamentos do sistema capitalista. O estudo da cultura foi valorizado partindo da ideia de que a palavra cultura concentra uma série de questões diretamente propostas pelas grandes mudanças históricas, que refletiam modificações na indústria, na democracia e nas classes sociais. Influenciado pelo pensamento marxista da nova esquerda, seus artigos sobre racismo, gênero, sexualidade e identidade e a relação entre preconceito racial e mídia nos anos 70 foram considerados inovadores, até porque eram temas a que a academia não dava muita atenção. Durante sua contribuição para a revista teórica New Left Review, Hall estimulou a reflexão sobre política e cultura na busca de uma alternativa menos racial, menos patriarcal, mais inclusiva, mais humana e mais justa. Hoje, os estudos culturais são um ponto de tensão e de mudança da vida intelectual e acadêmica, levantando novas questões e novas formas de estudos, testando a linha tênue que separa o rigor intelectual da relevância social, como ele mesmo escreveu. No Brasil, os estudos de Hall encontraram espaço dentro da discussão acadêmica sobre identidades e forças produtivas da cultura, e seguem relevantes, ainda mais agora no momento de profundas transformações políticas e sociais. É um momento em que se reavalia a importância e a atuação dos meios de comunicação em meio às fake news, em que se discute as responsabilidades do Estado, em que a violência contra a mulher convive com o ressurgimento do feminismo e manifestações antirracistas vêm resistindo para evitar retrocessos. Para Hall, a cultura é um ponto crítico de intervenção social, em que relações de poder são estabelecidas e potencialmente desestabilizadas. Um novo arranjo nos estudos da comunicação em nosso país resgata uma linha de pensamento e atualiza a relação entre comunicação e cultura. A professora da UFRJ, Liv Sovic, que organizou um livro com textos sobre Stuart Hall e escreveu uma série de artigos sobre o teórico, afirma que os estudos culturais emergem no campo da comunicação como recurso, estratégia, pedagogia, mas também como resistência. Ela conta que o pensamento de Hall encontrou um ambiente acadêmico e cultural vibrante quando chegou ao Brasil. Resta saber como Hall vai nos ajudar a pensar o país nos tempos atuais. Quando morreu em 2014, aos 82 anos, o jornal inglês The Guardian chamou Stuart Hall de um dos pais do multiculturalismo. Hall realmente tinha esperança na aceitação do multiculturalismo pela sociedade britânica. Essa matéria do BBC destaca que no início do século XX, os britânicos lutavam para encontrar uma ideia única de cultura. Quase 100 anos depois, esse conceito estava tão diversificado quanto a própria sociedade britânica. Ele deixou claro que a cultura é uma força em constante transformação. Quando perguntaram a ele no início dos anos 90 quais seriam os temas culturais daquela década, porque tudo estava misturado e não se sabia mais o que era valorizado porque tudo era interessante, Stuart Hall afirmou que as pessoas buscam uma escala final de valores, mas que isso não é mais possível. Não estamos numa fase de transição, em que vamos atingir um período mais estabelecido. Em termos culturais, estamos numa fase de revolução permanente. Mais recentemente, Hall tinha chamado a atenção para a grande mídia nas representações de duas grandes questões que assolam o mundo no século XXI, raça e etnia. Ele destacou que a realidade vista através de aparatos tecnológicos institucionais que substituem a comunicação cara a cara
envolve o funcionamento do poder e chamou atenção também para a grande mídia nas representações das relações raciais, de gênero, de classe, de etnia e de religião. Hall afirmou que por trás de cada mensagem há sempre uma ideologia e que o trabalho do teórico cultural é justamente identificar, apontar e criticar essa ideologia. O pessimismo da inteligência, como dizia Gramsci no início desse vídeo, é trabalhar muito para compreender como é o mundo e quais são os problemas que se apresentam. O otimismo da vontade é criar forças para fazer as mudanças necessárias. Nem sempre vamos tratar de grandes eventos, mas de pequenas coisas do dia a dia. Afinal, Stuart Hall dizia que são essas pequenas coisas que dão forma e sentido à nossa história de vida.